Fala moçada, beleza? Então vamos agora para o nosso segundo bloco de videoaula relacionado às tendências pedagógicas. Então olha só, no bloco anterior a gente fez algumas caracterizações, algumas relações, referentes à pedagogia liberal e à pedagogia progressista. Vimos o porquê que tendências como a tradicional, a pedagogia nova ou pedagogia renovada, assim como a tecnicista, fazem parte da pedagogia liberal, assim como também tendências compreendidas como libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos, fazem correspondência com a pedagogia progressista. E aí nós iniciamos as caracterizações e aí tratamos lá no finalzinho do bloco da videoaula anterior da pedagogia liberal tradicional. Então agora a gente vai dar aí sequência às caracterizações das demais tendências pedagógicas liberais e posteriormente das tendências pedagógicas progressistas. Tá bacana? Uma vaga é sua, vamos comigo na tela. Então, vídeo 2, aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências pedagógicas. E aí a gente inicia falando da segunda tendência pedagógica liberal, que é a pedagogia liberal renovada ou renovadora progressivista. Lembrando então aqui, renovada ou renovadora, progressivista, progressiva, e ainda brinquei lá na aula passada, falei que não é a escova, nesse caso, progressiva ou pragmática, tá certo? Então, vamos caracterizá-la aí. A progressivista, lembrando que ela faz parte do movimento da escola nova. Então, assim como nós temos a escola nova progressivista, nós temos também uma outra vertente da escola nova, enquanto tendência, que é a não diretiva. A não diretiva, daqui a pouquinho também a gente vai fazer aí algumas caracterizações acerca desta tendência. Bacana? Então, primeiro, progressivista. Vamos aqui. Então, papel da escola. A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Então, essa adequação das necessidades individuais ao meio social faz correspondência aí à liberal renovada progressivista. Conteúdos. Os mesmos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos, frente a situações, problemas. Então, falou de uma aprendizagem voltada para a resolução de situações, problema, e isso diz respeito também à progressivista. Métodos, por meio de experiências, pesquisas e método aqui, de solução de problemas. Atividades, falou lá na prova, atividades experimentais. Então, atividades experimentais, isso também é uma característica aí importante de prova e que faz correspondência com a pedagogia liberal progressivista, tá bom? A relação professor-aluno. O professor é visto como um auxiliador no desenvolvimento livre da criança, dando ao educando maior autonomia no processo aí de busca da aprendizagem. E a aprendizagem, por sua vez, ela é baseada na motivação e, novamente, a estimulação de problemas. E algumas manifestações teóricas, as mais importantes, podemos aí trazer Montessori, De Crowley e John Dewey, tá certo? Então, já aí alguns apontamentos acerca da progressivista, e aí a gente tem algumas outras características a serem elencadas. A primeira delas aqui, valoriza-se mais o quê? Os processos cognitivos, valoriza-se mais os processos cognitivos do que o conteúdo. Tá aí uma contraposição que a escola nova progressivista trouxe com relação à pedagogia liberal tradicional. Então, ou seja, para a liberal tradicional, mais importante eram os conteúdos. Então, daí o fato da pedagogia liberal tradicional ser uma pedagogia conteudista. E aí vem
o ideário da Escola Nova Progressivista, dizendo o seguinte: mais importante do que os conteúdos são os processos cognitivos, ou seja, como o sujeito aprende. Então, olha aqui, ó. Isso nos remete ao como o sujeito, como o educando, aprende. E aí eu já vou fazer a correspondência com esse último tópico aqui, ó. Porque os progressivistas, eles se embasaram na teoria cognitivista, no campo lá da psicologia da aprendizagem. E aqui nós temos uma importante referência na figura de Jean Piaget. Ou seja, a importância dos aspectos biológicos e dos aspectos psicológicos no processo de ensino-aprendizagem. Então está aqui a caracterização da influência de Jean Piaget e da teoria cognitivista. Isso daqui também é muito cobrado em prova, tá? Então eu só queria salientar o seguinte: o Piaget, ele não era um educador que desenvolveu uma teoria especificamente voltada para a pedagogia progressista, para a pedagogia, corrigindo, liberal progressivista. Então, ele não foi um cara que desenvolveu toda uma teorização voltada para essa tendência. Mas os educadores progressivistas se embasaram e muito na teorização de Piaget para compreender o fenômeno educativo no que consiste o processo de aquisição da aprendizagem por parte do educando. Então, eu posso considerar que Jean Piaget foi sim uma importantíssima influência para a pedagogia liberal renovada progressivista, tá legal? Tela. Então esse termo, muito cuidado, a importância dos aspectos biológicos e psicológicos no processo de ensino-aprendizagem. Então tá aí a biopsicologização do ensino e a valorização maior dos processos cognitivos e não dos conteúdos propriamente ditos. Essa pedagogia é baseada na motivação e na estimulação de problemas. Valoriza-se o trabalho em grupo e o aluno só aprende fazendo. Então falou aprender fazendo. A educação vista como um processo ativo, ó, tudo característica relacionada à renovada progressivista. E por fim, a influência do progressivismo ou do pragmatismo no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932. Manifesto este que também é muito citado em prova e que trouxe como principais expoentes a figura de Anísio Teixeira, vulgo Nini, Lolô, Lourenço Filho e o Fefê, Fernando de Azevedo. Então, algumas das principais figuras aí ou referências do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. O manifesto que foi de suma relevância, já que trouxe como lema aí a premissa da educação para todos, defesa da obrigatoriedade, da gratuidade do ensino, ou seja, promovendo aí uma maior democratização do acesso à escolarização, dentre várias outras questões, o princípio da laicidade, enfim. Então, vários elementos que, por influência principal do progressivismo na educação, nós tivemos aí esse ideário da Escola Nova no Brasil, em 1932, que através do Manifesto dos Pioneiros, nós tivemos aí um rompimento significativo com todo aquele ideário pedagógico tradicionalista que nós vivenciamos em nosso país desde a chegada dos primeiros jesuítas no século XVI. Bacana? Tela! O que mais? Agora a gente vai para a não diretiva. Então, na pedagogia liberal renovada não diretiva, vamos aí para as primeiras caracterizações. A primeira delas, o papel da escola vista como formadora de atitudes. Então, apareceu lá, escola formadora de atitudes, não diretiva. Os conteúdos baseiam-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Então, ou seja, o aluno visto como centro do processo pedagógico. Os métodos
Então, um método baseado na facilitação da aprendizagem. Então, o professor visto como um facilitador. Ó. Professor é um facilitador no processo educativo. Beleza? Relação professor e aluno. Educação centralizada na figura do educando e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito. A aprendizagem. Aprender significa modificar as percepções da realidade. E aí, dentre as principais manifestações, podemos especificar Carl Rogers e a escola de Summerhill, lá na Inglaterra, tendo como referência o educador escocês Alexander Neil. Beleza? Então, são as duas importantes manifestações aí referentes à liberal renovada não diretiva. O que mais, Leandro? Nós temos também o desenvolvimento, a ideia do desenvolvimento pessoal e das relações interpessoais, ou seja, a importância das relações humanas. Como nós sabemos, Carl Rogers, ele foi grande expoente de uma corrente lá da psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, denominada de humanismo. Então, há uma relação muito grande entre o humanismo no campo psicológico com a tendência liberal não diretiva enquanto concepção pedagógica, tá certo? Então, olha aí uma importante relação. E essas relações, elas são fundamentais em prova, tá? Porque isso também é muito cobrado. Então, acabamos de ver a relação entre o cognitivismo de Piaget e a tendência liberal renovada progressivista. Agora, nós estamos aí verificando a relação entre o humanismo no campo psicológico e a tendência liberal não diretiva no campo pedagógico, tendo como o grande, digamos assim, mentor dessa relação a figura de Carl Rogers. Bacana? Tela. O que mais? A escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com o que, Leandro? Mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. Cuidado porque em prova eles costumam inverter, tá? Então se disser lá, para Carl Rogers ou para os não diretivistas, o processo educativo deve valorizar ou deve se preocupar mais com os aspectos pedagógicos ou sociais do que com os aspectos psicológicos. Então, errado. Cuidado com essa possível inversão em prova, tá? Então, tela. Preocupa-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. Educação centrada no educando, como nós vimos há pouco. O professor visto como um facilitador da aprendizagem e o professor compreendido como um especialista em relações humanas, ó. Então, a importância das relações humanas, das relações interpessoais no processo aí de aquisição da aprendizagem e de constituição do sujeito de modo amplo. Vistas as características da pedagogia liberal não diretiva, agora a gente parte para a pedagogia liberal tecnicista, nossa última tendência aí da pedagogia liberal. Então, a tecnicista, ela indica, enquanto papel da escola, ser modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas. Então, a pedagogia tecnicista valoriza, enquanto componente do processo didático-pedagógico, as técnicas, né? Então, a escola modeladora do comportamento humano. Está aqui uma grande importância, uma grande relação que também nós podemos fazer entre pedagogia e psicologia. Então, ó, eu tenho tecnicismo articulado com qual corrente, Leandro, da psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, que vai tratar da importância de se modelar o comportamento humano através de estímulos, não é isso? E buscando, através dos estímulos, obter respostas que sejam favoráveis ou condizentes à constituição do sujeito. É o behaviorismo, né? Também chamado de comportamentalismo. Então tá aqui uma outra relação importante entre pedagogia e bases psicológicas da aprendizagem. Tecnicismo e comportamentalismo. Os conteúdos.
são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica. Então, esse ordenamento das informações, dos conteúdos numa sequência lógica e psicológica também é marcado sob a influência dos teóricos behavioristas, dentre eles a figura de Skinner, não é isso? Métodos: procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações. Então, a importância dos procedimentos e das técnicas, ou seja, procedimentos e técnicas que fazem parte de um percurso metodológico, de um processo metodológico. Então, vamos destacar aqui a importância da metodologia, o como fazer o trabalho educativo, né? O professor, a relação entre professor e aluno, é uma relação objetiva. Então, ou seja, se falar lá na prova que o princípio da objetividade é uma característica da pedagogia liberal tecnicista, o item estará correto. Então, ó, relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las. A aprendizagem baseada no desempenho, então a valorização, por exemplo, dos aspectos ou dos elementos objetivos / quantitativos. O desempenho aferido através do quê? De exames, através de notas. E as manifestações. Nós temos as leis 5540 de 68, a 5540 de 68, que trouxe aí a reforma do ensino superior, né? Então, vamos pôr aqui a reforma universitária, né? Reforma do ensino superior, dentre outras questões. E a 5692 de 71, que é compreendida como a segunda LDB. De ótica, o que, Leandro? De ótica tecnicista, tá bom? A lei 5692 de 71, que tratou também da reformulação da educação profissional, enfim, dentre outras questões, e tendo como conjuntura histórica o regime militar, que foi iniciado em 1964 e perdurou até 1985. Então tá aí uma outra relação importante entre pedagogia tecnicista e regime militar. Bacana? Tela. O que mais? Aí algumas outras características, dentre elas, uma educação voltada para a preparação de mão de obra técnica para o mercado de trabalho, a visão de que o essencial não é o conteúdo, mas sim o quê? As técnicas. Então, o essencial não é o conteúdo, mas as técnicas. A educação é um recurso tecnológico, ou seja, o uso das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Lembrando que na prova também pode aparecer essa abreviatura aqui, ó, novas tecnologias de informação e comunicação, tais como smartphones, tablets, computadores, internet, enfim. Então, a educação tida como um recurso tecnológico e a importância dessas tecnologias na diversificação de estratégias didático-pedagógicas para uma maior qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Só voltando aqui no item anterior, destacando o seguinte, aqui nós temos uma das diferenças entre a pedagogia liberal tradicional e a pedagogia tecnicista. A liberal tradicional valorizava o quê? Os conteúdos. Já o tecnicismo diz que mais importante do que os conteúdos propriamente ditos são as técnicas. Princípios: objetividade, racionalidade, eficiência, produtividade, a neutralidade científica e a forte influência das correntes taylorista e fordista. Lembrando que taylorismo e fordismo impulsionaram a segunda revolução industrial, que a partir dela nós descobrimos o quê? Uma produção em larga escala através do fordismo e a aplicação da chamada teoria da administração científica de Frederick Taylor. Então, o taylorismo é chamado também de teoria
da administração científica, vulgo Taylorismo, portanto. Então é o seguinte, a partir destas correntes, taylorista e fordista, que se deram lá no início do século XX, e aí a importância de vocês, inclusive, assistirem o filme do Chaplin, né? Tempos Modernos. Então é um filme que vai fazer uma alusão crítica a esse período da Segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos. E ele vai retratar exatamente como era esse modelo fordista que era empreendido nas fábricas e, em particular, no processo de produção, em se tratando de Fordismo, no processo de produção da indústria automobilística. Então, olha aqui para mim. Quando se fala do modo de pensar e fazer da indústria aplicado na educação escolar, modo de fazer e pensar industrial aplicado aonde? Na educação escolar, isso nos remete ao tecnicismo, beleza? Então, uma educação voltada para a formação de mão de obra, valorização das técnicas, o uso de técnicas corretas para a execução do trabalho e a consequente maximização produtiva, produzir mais em menos tempo. Então, tudo isso se associa à pedagogia tecnicista. Os professores e alunos vistos como, isso aqui cai demais, cumpridores de tarefas. Estou falando lá na prova, professores e alunos como meros cumpridores de tarefas, tecnicismo. O acordo bilateral assinado entre Brasil e Estados Unidos, que foi o acordo MEC-USAID. O SAID implica na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Esse acordo que oficializa a pedagogia tecnicista no Brasil, né? A pedagogia tecnicista que foi alavancada em pleno regime militar. Havia uma preocupação muito grande, né, durante as décadas de 60, 70 e 80 em se empreender o desenvolvimento industrial e tecnológico no Brasil. Então a pedagogia liberal tecnicista, de certo modo, ela veio a calhar para esse tal desenvolvimento aí proposto pelos governos militares. Tela. Aquilo que a gente falou há pouco, da escola modeladora do comportamento humano. Então, novamente aí a relação do tecnicismo com o behaviorismo no campo da psicologia da aprendizagem, então a influência do behaviorismo. Os conteúdos são informações ordenadas em uma sequência lógica e psicológica. A aprendizagem baseada no desempenho, como nós já especificamos também no slide anterior. E está aqui uma importante referência que foi Ralph Tyler. Quando se fala de Ralph Tyler, ele foi um dos teóricos tradicionais de currículo. Teorias tradicionais de currículo. As teorias tradicionais que tinham como uma das suas marcas, né, que tiveram como uma das suas marcas, a afirmação de que o currículo de que o currículo é neutro. Ou seja, não há relações de poder que interferem na composição ou na constituição do currículo. Então, ou seja, não há influências culturais, ideológicas de ordem geral, econômicas, políticas, sociais na composição do currículo. É como se o currículo estivesse dentro de uma redoma. Então o currículo ele é neutro, ou seja, ele não está a serviço de uma classe A, B, C, D, enfim. Ele está a serviço de tudo e todos. Então ele está neutro, tá certo? Agora, vem os teóricos críticos e pós-críticos depois dizendo o seguinte, o currículo nananina, ele não é neutro não, muito pelo contrário. Há sim relações de poder que interferem na sua composição, na sua elaboração e na sua constituição ideológica, tá certo? Mas o Tyler, ele junto com um outro importante referencial das teorias tradicionais, que foi Franklin Bobbitt, norte-americano, podemos aí citá-lo como um dos grandes teóricos tradicionais de currículo e que tinha também, enquanto viés ideológico,
a pedagogia liberal tecnicista. Ralph Tyler, ele era um teórico liberal tecnicista. E o Tyler, ele discutiu, dentre outras questões, essa daqui, ó. Como fazer o currículo? Então, como fazer o currículo? Como organizá-lo? Quais são os componentes? O que deve estruturar o currículo? Então, Ralph Tyler, além de ter sido uma importante referência para as teorias tradicionais de currículo, ele também é uma das referências teóricas da pedagogia liberal tecnicista. Tá bacana? Então, com isso, galera, a gente finaliza mais um bloco aí relacionado às tendências pedagógicas. No vídeo 3, a gente vai abordar todas as tendências progressistas, fazendo aí as suas devidas caracterizações, e aí depois a gente já vai começar a fazer exercícios para que a gente possa visualizar melhor como esses assuntos vêm sendo cobrados na prova. Tá bacana? Lembre-se sempre, uma vaga é sua. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.